Reconheça, perdoe e seja livre para viver sua vida e seguir em frente. Reconhecer, perdoar, tá com baixa conexão de internet. Então, vamos continuar essa sequência de lives das 7 dores da alma, adicionando aqui minha amada Mi. Dá uma olhadinha aí, está tudo ok? Agora parece que você caiu. Caiu? Será? Tá apagado. Bom dia, voltou. Bom dia. A internet parece que não está querendo. Deixa eu... agora. Não tá melhor agora? Tá. Tá ouvindo aí? Tá beleza. Nem deu eco disso aí, né? Que eu baixei. Porque estava paralisado. Vamos lá então. Nem sempre o perdão precisa de escuta, mas é bom. Quando somos vítimas de um gesto de deslealdade, é importante conceder à pessoa, se possível, se possível, a oportunidade de falar. É provável que, se valendo de uma boa habilidade com as palavras, o causador do mal seja capaz de colocar-se como uma vítima e encorajar justificativas para o injustificável. Ouvir não significa se deixar ludibriar. Ludibriar é enganar, tá, gente? Ou seja, ouvir não significa se deixar enganar. Nosso amadurecimento emocional passa por ouvirmos as outras pessoas, respeitarmos o seu direito de falar e, mesmo assim, termos a capacidade de produzir nossas próprias verdades. Mas, por que é bom ouvir quem traiu? Porque isso pode colocar o ponto final necessário à história. Uma história mal resolvida pode dificultar a cura. Quando você escuta os motivos pelo qual a pessoa cometeu ali a traição, faz com que você tenha alguns argumentos, mesmo que eles não sejam, posso dizer assim, explicáveis. Ah, não, o que a pessoa fez é inexplicável, inadmissível, justificável. Mesmo assim, quando você escuta o que a pessoa fez, iria pelo menos um segundo ponto de vista. Porque eu vou pegar um exemplo. Eu gosto de comer banana. A Dayana gosta de comer maçã. Aí a Dayana vai e faz maçã para mim. E aí eu não como, ela acha que foi uma ofensa para ela. Só que ela não perguntou para mim para saber por que eu não comia maçã. Ela só me julgou dizendo que eu tratei ela com desprezo por não ter comido o que ela fez. Então, muitas vezes, a falta desse diálogo faz com que comecem problemas no relacionamento entre pessoas. E aqui eu estou dando um exemplo simples de uma maçã e de uma banana, mas também perpassa na nossa vida com várias outras coisas. Eu olho do meu ponto de vista e julgo conforme eu estou vendo. Por exemplo, você que está na live aqui, você está vendo o que aí nessa xícara? Altos Papos, podcast, certo? Engraçado que o que você está vendo não é o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é uma foto minha com o meu nome. Mas não é o mesmo objeto? Quando eu mudo o ponto de vista, o escutar o outro, eu entendo o que você estava vendo e você entende o que eu estava vendo. Perceberam que, mesmo sendo o mesmo objeto, o mesmo fato, existem interpretações diferentes? E concorda que a verdade para você era Altos Papos, mas para mim era a minha foto? A verdade, concorda? Qual que é a verdade que está certa? As duas estão certas. Depende do seu ponto de vista. Depende de onde você está olhando para o fato em si. Não dá para eu dizer quando eu falei que nessa xícara tem minha foto, não dá para falar que eu estou mentindo, concorda? Mas também eu não posso dizer que a Dayana estaria mentindo quando ela falou Altos Papos. Mas também não podemos dizer que a sua é a verdade absoluta e nem a... Mas existe uma verdade. Dependendo, eu estou dando exemplo simples de uma xícara, mas Dependendo existe. do fato, existe uma verdade. É que a verdade no mundo da forma, mundo das coisas, ela sempre vai estar atrelada a uma interpretação dos fatos. Vou pegar um exemplo. Comentamos agora, pouco antes de começar a live, sobre o rapaz que estavam brigando nos Estados Unidos e no Brasil sobre o batismo em crianças. Se pode ou se não pode. Biblicamente falando, olhando para o Evangelho, diz que batizai toda... Finalzinho de Marcos, tá? Lá, o finalzinho de Marcos. Batizai toda criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e
partir do momento que eles acreditarem em serem batizados, eles serão salvos. Então, por que eu vou negar a salvação para as crianças? Entendeu um questionamento? Então, um fazia batizado de crianças, o outro não fazia. E defendia que não deveria fazer. E aí, o que não fazia, falou assim, tá, mas já que você quer aderir ao batizado das crianças, por que também você não adere ao catolicismo no sentido de veneração à Nossa Senhora? Não é idolatria, é veneração. Veneração à Nossa Senhora e oração aos mortos, aos defuntos. Aí que caiu a ficha dele, ele falou, caramba, faz sentido. Faz sentido. Houve toda uma revolução protestante que fez com que eu parasse de fazer isso, mas continuou defendendo isso. Então, muitas vezes, para defender uma ideologia, eles excluem outras para quê? Para não dizer que é a mesma coisa. Mas no fundo, uma só é a verdade. Existem É isso que eu tô falando. Uma só é a verdade. Uma só é a verdade, que é o batizado e que aceitou a Jesus Cristo é salvo. Percebe que a criança ela ainda não tem consciência, mas os pais têm e sabem o que querem, então deixa. Até por isso que o batismo não garante o católico ser católico. O batismo é a porta inicial. Existe depois, com 9 anos, a Eucaristia. Que aí sim é a confirmação do batismo. Não, a crisma que é a confirmação. A crisma é a vida do Espírito Santo. Que é 15 anos. Que é a confirmação com 15 anos. É. Mas a pessoa passou pela catequese, sinal de que ela seguiu no caminho, tá vendo? Mas quando você diz a minha verdade, a sua verdade, não, existe uma verdade. Existe uma verdade. O que está tendo aqui são percepções diferentes por causa que vivemos realidades diferentes. Isso não quer dizer que existem verdades diferentes. Porque a verdade sempre vai ser verdade, a mentira sempre será uma mentira. Só que a nossa percepção com relação à realidade são diferentes. E tudo isso com base naquilo que a gente aprendeu. Por isso que é bom escutar o que a outra pessoa fez. Mas tem muitas vezes, é que nem assim, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, me perdoa pelo que eu fiz. Ou, do ponto de vista dela, ela nunca errou. Ela sempre fez o melhor. Vou pegar um exemplo. A Dayana, perfeita, nunca erra. Mentira. É uma mentira, mas... É uma percepção falsa que você aceita para doer menos. Exatamente. Olha só, tá vendo? Eu sei, ela sabe que ela erra e eu sei também que ela erra. Só que quando eu sei que ela erra, mas que ela não tem a facilidade de pedir desculpa, então eu não fico aqui implorando, me pede perdão, porque senão a gente vai criar um desgaste no relacionamento desnecessário. Percebe? Não precisa dizer, só que você tem que saber interpretar. A pessoa fez o mal pra você, você fala, é o melhor que ela pôde fazer. Aí, ó, muda-se a chave. Se ela fez o melhor que ela podia fazer. Bom, continuando então. Dê o exemplo perdoando a si mesmo e pedindo perdão. Se por um lado temos dificuldades em perdoar quem nos fez mal, quem nos feriu profundamente e causou tanto desconforto, essa mesma dificuldade pode demonstrar o pouco reconhecimento das suas próprias falhas e a sua incapacidade de pedir perdão. Ou seja, quando a pessoa não faz, diz mais sobre ela do que sobre você. Mas isso que é interessante. Vou dar um abraço, um bom dia aqui para toda a galera que já está chegando aqui, ó. O Kinka, o Vendedor Rick, F. Garcia, Beleza, Saúde, Júlio César, Polar Sandra, Nando Silva, Luciano, Luiz Ricardo, Jovem Shekinah. Ó, Shekinah tá por aí, tá? Os jovens Shekinah da... Será que o Shekinah 18 é lá da São Francisco? Sim. Que top, gente. Sejam bem-vindos aí, viu? Deu exemplo. Se por um lado você tem dificuldade de pedir perdão, muitas vezes revela uma falta sua. Existem 3 tipos de perdão. O perdão que damos aos outros. Olha só que eu achava que era só um perdão. Eu pensava que era 2. 2. Qual que você achava que era? Não, acho que é 3. Era o que eu dou pro outro, o que eu dou pra mim e o que eu peço pra Deus, será? Existem 3 que ele comenta aqui. O perdão que damos ao outro, o perdão que pedimos quando falhamos e o perdão que concedemos a nós mesmos quando carregamos a culpa e falta de merecimento. Peço, eu dou e eu dou pra mim mesmo. Olha que doideira, Franca, bom dia. Perdões. Que doideira, é porque o Edmilson também, ó, gente, galera, tudo massa chegando aqui hoje. Porque desses 3, eu pedi perdão. Quer ver? Ó, a pessoa me conhece, às vezes até mais do que eu, Dayana. Eu tenho dificuldade de pedir perdão? Eu tenho dificuldade de dar perdão pro outro? E de me perdoar? Aí é com você.
Esse terceiro é o que mais tem dificuldade, é de me perdoar quando eu erro. Eu já sei, eu tenho facilidade de me perdoar, tenho facilidade de perdoar, Mas de, e agora pedir perdão. mas de pedir perdão, reconhecer que errou, o negócio Como você tá me acusando? é um pouquinho mais complicado para algumas pessoas. Se a carapuça você viu, usa aí quem quiser. Não tô falando que é você. Mojamo, viu? Já deixou claro para todos que estão assistindo, para os que vão assistir. Faz parte, mas isso que é engraçado, tá vendo? Na mesma casa, um casal, um tem facilidade de perdoar todo mundo, menos ele mesmo, e o outro tem a dificuldade mais de pedir. Faz parte da vida. E a gente saber lidar com essa diferença é bonito, é legal, porque sabemos que nem todos somos iguais. Esqueci. Saí. Vai ter que desabilitar que tem o outro 45 também. Mas aí o das... Que hora que a gente vai acabar essa live? 8h38. 8h38. Ah, então tem que acabar antes dele despertar. Se despertou, senão tá atrasado para acabar a live. Vamos lá então. Quando praticamos o perdão com nós mesmos e a capacidade de reconhecer e dizer me perdoe, temos também mais facilidade de liberar o perdão e de nos libertarmos da memória que gera dor. Não poderia terminar este capítulo sem falar sobre uma passagem que me ajuda muito a pensar sobre como funciona a traição, a dor e o perdão. Quase todos nós reconhecemos as passagens bíblicas que narram os momentos finais de Jesus. Existem, nesses momentos finais, duas traições muito fortes, as quais sempre recorro quando falo sobre o tema. A mais conhecida, a traição de Judas ou Iscariotes. Aqui não falo Iscariotes, mas é Judas. A Jesus entregando-lhe com um beijo na face, um ósculo santo. É verdade que muitos teólogos acreditam que Judas é um personagem colocado em cena para representar os judeus e toda a tradição do povo. Mas, como metáfora, é útil pensarmos em Judas como um homem tão humano que carrega em si luz e sombras, que muitas vezes nós recusamos a enxergar isso em nós mesmos. A história, como conhecemos, conta que Judas Iscariotes entregou Jesus ao exército em troca de 30 moedinhas. E o gesto final foi um beijo no rosto. Nesse caso, ficam evidentes a ganância, a ingratidão e a falta de amor. Como poderia Judas ou qualquer um de nós dar mais valor ao dinheiro do que a uma vida humana, uma amizade ou um amor? Você já se imaginou que talvez você dê mais amor ao dinheiro do que uma vida humana, do que uma amizade, do que um amor? Mas isso tá bem claro nos dias de hoje também. Quantos dão mais valor a uma televisão do que ao próprio filho? Quantos dão valor mais ao relacionamento com uma outra pessoa do que aqueles que são da própria casa? Ou aqueles que dão mais valor às coisas materiais, a um carro, a um status? A maior dor dessa história não é o fato de Jesus ser o Messias e ter sido condenado à morte, pois esse fato já estava previsto nos acontecimentos do destino de Jesus. Fala, Isaac, como é que você está? A dor da traição é pensar como um homem que comia o mesmo prato que Jesus. É o que ele ainda fala, é o que vai pegar no pão comigo, ou no prato comigo. Ouvia seus ensinamentos, sentia o poder, sentia as curas, via a transformação. Poderia lhe entregar a morte. Essa é a dor da traição doendo na alma. São perguntas que não têm respostas. São dores que parecem não ter remédio. E aqui, lembra que não é o que te aconteceu, mas é a história que você conta sobre o que te aconteceu. Eu conto muito essa história para a Dayana. Eu falo assim, eu acredito, e eu quero acreditar mesmo, que Judas não quis trair Jesus por uma ingratidão. Ele quis trair Jesus por uma revolução. Exatamente, uma revolução. Para se Para o cumprir. reino de Deus se fazer sobre a terra, para os anjos virem, lutarem,
Talvez. Isso é uma hipótese. É uma possibilidade, não estou afirmando Nós imaginamos. não estou afirmando que isso está escrito, mas é uma história que eu gosto de contar. Por quê? Porque imagina, não faz muito sentido o cara, 3 anos, vendo tudo que Jesus fez. Ele abriu, ele absteu-se. E tem um detalhe, um fato curioso que talvez a Dayana não saiba. Judas foi o único que se convidou para entrar no apostolado de Jesus. Talvez seja. Todos os Foram outros, chamados. Jesus chamou. Judas, ele se convidou. Deixa eu entrar. Por livre e espontânea vontade. Eu quero. Aonde fores, mestre, eu irei. Aí Jesus diz, as raposas não têm onde reclinar a sua cabeça. Foi para Judas que ele disse. Sabia que foi para Judas Iscariotes que ele falou isso? E o filho do homem não tem onde reclinar. As raposas têm seus ninhos. As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Por quê? Porque eu acredito que no início, quando Judas quis seguir Jesus, ele falou, cara, esse cara aí é revolucionário, é um Pablo Marçal aí que vai levantar milhões de dinheiro aí, eu quero também ganhar dinheiro junto com esse cara. Talvez a intenção inicial dele era ficar rico e milionário com Jesus. Inicial. Mas depois de 3 anos ao lado do mestre, escutando, vendo, ouvindo, convivendo, comendo, vivendo a pobreza ali. Mas talvez isso tenha desanimado. Agora, pensando nesse ponto de vista. Puxa, fui enganada. Era tudo uma farsa. Tudo contrário do que eu imaginava. Mas aí que... Contrário à minha verdade dos fatos. A minha percepção dos fatos. Aí você vê como é... Mas por que eu acho que ele, no fundo, ele achava da revolução? Porque depois ele se arrepende tanto que diz que ele devolve as moedas. Se fosse pelo dinheiro, ele teria feito com dinheiro. Em Atos dos Apóstolos, Lucas vai falar que ele comprou a terra de sangue, o terreno. Existem 2 teorias, tá? Para quem lê, vai ver que parece uma contradição. E um parece que ele se enforca nos evangelhos e entre em Atos ele cai e as suas vísceras saem. Nessa contradição aí do evangelho em si, não é bem uma contradição. Teorias dizem que ele compra o terreno ou os sacerdotes compraram aquele terreno de sangue. Né? Um dos dois. Ou foi o Judas que comprou ou foi os sacerdotes. Não dá pra gente saber porque a gente não consegue lá historicamente descobrir, né? Voltar no tempo. Não tem aquele Nelore lá que você pega o carro e volta do futuro. Mas, no passado, de volta pro futuro, de volta pro passado. O futuro que era o futuro deles, não o nosso. Que é o nosso passado. Aí o que acontece? Diz que ele se enforcou, talvez o galho era fraco, ele caiu. Conforme ele caiu, era alta a árvore que ele se enforcou, então caiu e desacerou na queda. Então a queda que ele teve foi da árvore, dizem. Ou que a corda rompeu. Não dá pra saber se foi o galho ou se foi uma corda que rompeu. Mas o que o José Roberto Marques vai falar sobre perdão? Porque Vamos aí lá. ele fez tudo isso, talvez se arrependeu. Só que aí tem... Eu já ouvi uma versão sobre isso. Porque aí vai falar sobre Pedro. Deixa ele falar, vamos ver. A dor de pensar que você tendo feito tudo o que podia, a resposta é a ingratidão. E além disso, a falsidade de dar-lhe um beijo, um gesto de amor que se tornou um gesto de condenação. Mas há uma outra traição que me soa ainda mais cruel e forte. A traição de o primeiro Papa. Pedro negando a Jesus. Pedro era um discípulo mais próximo de Jesus. E isso era conhecido de todos. Subiram a montanha. Pedro, Tiago e João. Monte Tabor. No Horto das Oliveiras, ele deixa os discípulos para trás e Pedro, Tiago e João continua mais um pouquinho no das Oliveiras. Quando vê o cara andar sobre as águas, quem é o cara que fala assim, mano, deixa eu andar também? Pedrão. Então, Pedrão, ele não só... Judas, eu não lembro de passagens que Judas falou algo assim, além dessa daí que eu comentei com vocês. E que nem fala que foi ele que disse. Então, Pedrão, ele sentiu o poder. E aí, depois de tão próximo que Jesus só, era o discípulo muito próximo de Jesus, que era conhecido por todos. Porém, o medo e a fraqueza humana fizeram com que Pedro dissesse por 3 vezes, não conheço esse homem. Há traição mais profunda do que uma pessoa dizer errar, negar durante 3 vezes, depois de anos de amizade, familiaridade, afeto e uma vida comum. Não,
eu não conheço essa pessoa. Mas, eu posso falar uma coisa? Assim como talvez Iscariotes estava pensando num Jesus que ia vir para trucidar tudo ali, talvez, Quando ele viu a situação, ele falou, eu não conheço. Verdade. Pedro também não conhecia aquele lado de Jesus. Ele também achava que Jesus vinha para revolta. Tanto é que Pedro foi o primeiro que arrancou a espada e cortou a orelha. Quando ele viu que quem pela espada fere, pela espada ferida, ele falou, peraí, então eu não vou poder usar minha espada? Eu não vou poder me defender? Então eu não conheço essa história. Peraí, Essa verdade, essa perspectiva. essa história toda aí, eu acho que eu não entendi direito, não, Jesus. Ele ainda não tinha entendido direito a situação, por isso ele nega. Por isso ele diz, eu não conheço essa pessoa. Esse Jesus que se entregou quietinho assim, não conheço ele não. E talvez seja a verdade de Pedro, né? Que ele talvez, vendo os poderes que Jesus tinha e de repente ele não faz nada, ele falou, olha, peraí, mano, o cara curava cego. O que é mandar descer um raio e quebrar a cabeça desses soldados aí? Porque quando você tá lutando, imagina, eles pegam uma tropa para prender Jesus, eles estão ali em 12 no Horto das Oliveiras. 11. 12 quando Judas... 13, 12, não, 12 com Jesus, isso. Estão em 12. E aí vem uma escolta de soldados. Normalmente uma armada, que eles falam lá na Bíblia, são 650 soldados que eles estão indo ali para pegar Jesus. É bastante gente. E mesmo assim Pedro já arranca a espada e vai para cima, sem medo. Agora imagina, peraí, Jesus, você não vai lutar? Quando ele estava ali em 12, mas ele estava assim, na verdade nós estamos em 11. Nós estamos em 11 e um Deus. Então, filho, tá fácil para ganhar essa guerra em 12 aqui. Só Deus vai levar conta. Entendeu como é a questão? E Pedro corta a orelha do soldado, porque aí já perde do sumo sacerdote lá, porque aí já perderam toda a autoridade da religiosa de poder prender a Jesus. E ainda pior de tudo, que além de cortar, Pedro, Jesus vai e cura aquele cara. Fala assim, peraí, não entendi direito, Jesus. Volta a fita aí. Que querem te prender. Volta a fita aí, que eu acabei de tirar a autoridade do cara, eles já nem podem mais te prender, porque não tem mais o servo do sumo sacerdote aqui, e você vai e restitui o direito dele de ser servo do sumo sacerdote? Imagina a confusão na cabeça de Pedro. E você tem 7 minutos. Vamos lá então. Dá para finalizar essa parte. Não conheço esse homem. Quando traímos, mostramos uma falha cruel na nossa capacidade de sermos leais, de sermos gratos e retribuirmos com amor o amor que recebemos. Quando traímos, nossa humanidade se revela mais em nossa sombra que em nossa luz. Quando traímos, quando somos traídos, sentimos a dor de pararmos. Quando somos traídos, sentimos a dor de parecermos tolos, oferecendo tanto e aceitando receber tão pouco. Negamos e temos dificuldade de enxergar a verdade. Afinal, como tal pessoa poderia nos trair? E o momento da traição ecoa em nossa mente indefinidamente. Diante da traição, temos que seguir o exemplo de Jesus, que apesar de ter sofrido, não encontrou em seu coração lugar para outro sentimento que não fosse o perdão. Se temos que seguir os passos do Mestre Jesus, até as traições mais profundas merecem que por nossa liberdade, felicidade e por nossa saúde mental e física, devemos e temos que perdoar. E deixemos no chão o peso da dor de um momento que já se foi. É legal quando a gente assistir um filme, né? Qual é o nome daquele filme lá? É Corajosos. Recomendo quem não assistiu. Manda um direct aí que eu mando até o link para vocês assistirem. Esse filme é bem interessante. É antigo, mas é interessante que o rapaz, ele chega e fala assim, ó, eu quero você como para uma promoção de emprego. Só que eu quero saber se você tá no time. Vão entrar 18 carretas e eu quero que você marque 17. Uma eu tenho um objetivo pessoal para ela. E aí ele foi para casa, pensou, e quando ele volta e fala, senhor, eu gostaria muito de tudo isso assim, mas eu não posso trair, meu Deus, eu não posso mentir. Ah, tu terá um relatório. O cara olhou assim, você sabe as consequências que isso terá na sua vida? Ele, eu sei, senhor, eu sei, mas eu prefiro as consequências de não trair do que eu fazer esse desvio aí e ter que arcar essas consequências com meu Deus. Então, nessa hora, o cara falou, meus parabéns, você vai ser o novo gerente. Ele ganhou a confiança e ele falou que lealdade é algo muito difícil. Eu me questiono também, numa situação como essa, para um emprego, às vezes você necessita do dinheiro. Será que você não abriria a mão do que é certo? Só para
conseguiu dinheiro. A esposa dele ainda fala, talvez nem a gente tá achando que é errado e nem é errado. É dele, ele é o dono, ele pode fazer o que ele quiser. Doido, né? Mas é começar a achar que tudo é permissível, que nem tudo é errado. E o cara lá tava junto lá na sala, estavam em dois, né? Falou, cara, eu já tava desistindo, já é o sétimo que nós se mandamos embora. Se você viesse aceitar, você seria mais um que seria mandado embora. E ele era o menos provável, né? Ele comentou, né? Era o último da lista. Mas com relação a Pedro e Judas, uma vez eu escutei, porque Pedro negou 3 vezes, mas Pedro teve a capacidade de se perdoar pelo que ele fez, pedir perdão a Deus. Judas, o ato dele tirar a própria vida demonstra uma incoerência de não conseguir ou se perdoar, talvez pedir perdão, sim, pelo fato que ele fez, mas também não desperdoar essa culpa. E quais são os 3 perdões? Pedir perdão, dar perdão e se perdoar. Quanta dificuldade das pessoas de se perdoarem. Amar ao próximo parece que está sendo mais fácil do que a si mesmo. E o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Mas vamos finalizar com oração, que temos 3. Isso que a Dé estava falando é interessante pelo seguinte, porque muitos dizem que Pedro conseguiu ser salvo, foi salvo e recebeu perdão dos pecados. De Judas, não. E o fato dele não ter conseguido não é pelo fato de ele ter se suicidado, é porque ali foi o caminho, abre aspas, mais fácil. Ele não soube lidar com a culpa e não soube se perdoar e morreu. Então, quando você não se perdoa, Deus não consegue te dar perdão se você não se perdoa. Se você não se abre para receber o perdão, para você ou para outra pessoa, não vou perdoar nunca, tá bom. Você está se condenando, porque você está pecando contra o Espírito. A falta de perdão é um pecado contra o Espírito. E aí sim é o problema de Judas, porque Judas ele não se perdoou e se matou. Então, como é que agora perdoa uma pessoa que em vida não soube se perdoar? Não tem como. Porque é perdoando que você é perdoado. E é se perdoando que Deus vai te perdoar. Então, já Pedro não, ele se arrependeu, ele voltou para a vida antiga, Jesus foi lá, pegou os peixinhos, mostrou, e aí ele se arrependeu, pula nu do barco e vai nadar nu, que significa que todas as suas misérias apresenta para Jesus. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Exatamente a quantidade de negações para ele reconciliar durante as 3 vezes. E aí Pedro no final fala: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Tu vês meu coração, tu conheces a minha intenção. Aí nessa hora, nu diante de Jesus, ele recebe o perdão de todos os seus pecados nas 3 esferas. Olha que interessante. Olhando agora também, sabendo que existem 3 níveis de perdão, né? Foi sendo perdoado nas 3 esferas. Vamos fechar nossos olhos, fazer nossa oração final. Te rendemos graças, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela graça de mais um dia. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor abra o nosso coração nesse dia de hoje. Nos abra para perdoarmos ao nosso próximo que nos ofendeu. Que nos abra para nós nos perdoarmos. E que nós nos abramos também para pedirmos perdão por aquilo que nós fizemos. Que cada vez mais nós possamos estarmos próximos de Ti e manifestar o Seu poder, a Sua graça, a Sua glória sobre todas as vidas, Pai. Eu te louvo, te glorifico, te bendigo. Porque o Senhor é bom, o Senhor é amado. Obrigado por todas as graças que o Senhor nos concede. Que nós possamos, nesse dia de hoje, aprendermos cada vez mais como perdoar e ensinar outras pessoas o verdadeiro significado do perdão. A traição é uma dor que fere nossa alma, mas saber perdoar é de extrema importância para a nossa vida plena aqui na Terra e na próxima vida, na vida futura. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia, galera, e até amanhã às 8h08. Tchau, tchau. Tchau.